Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da aula de contabilidade pública. Então vamos à contabilização de despesa. Na aula anterior nós vimos a contabilização de receita. Bom, a despesa pública. Todos os gastos do ente público para a manutenção da máquina pública e dos serviços colocados à disposição de toda a sociedade. A despesa pública é aquilo que o setor público gasta para servir ao seu povo. Despesa orçamentária são as despesas que vão estar no orçamento público. E para estar nesta lei orçamentária foi autorizada pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo tem a iniciativa de enviar o projeto de lei para o Legislativo, orçando uma série de despesas, de gastos. Essas despesas são divididas em categorias econômicas, despesas correntes e despesa de capital, tá? Então, são aquilo que eu tinha falado também para a receita, né? A despesa funciona do mesmo jeito. Considera-se despesa orçamentária tudo aquilo que vai ter pagamentos e saídas de dinheiro. Porém, não todas as despesas orçamentárias são despesas do jeito que a gente conhece, né? A despesa do jeito que a gente conhece são as despesas correntes e aquelas que a gente não conhece, né? Porque é diferente. Esse termo, despesa de capital, são saídas de dinheiro que não é exatamente para despesa. Aqui o quadrinho da classificação das despesas em despesas correntes, despesa de capital. Tá no formato horizontal, né? Diferentemente da receita. Mas enfim, não vão confundir, tá? Na receita tava no formato horizontal, né? Então, as despesas correntes são aquelas despesas propriamente ditas, que a gente conhece, despesa de pessoal, encargos sociais, juros e encargos das dívidas, né? Juros de títulos públicos, né? Tudo que vai se pagar em remuneração por ter contraído a dívida por parte do setor público. E temos também as outras despesas correntes. As despesas de capital são aquelas que sai dinheiro, mas não é despesa porque não diminui o patrimônio líquido, né? Por exemplo, investimentos. Quando o setor público gasta dinheiro para algum investimento, né? Pode ser para investimento numa empresa estatal, aumentar a capital de alguma estatal, pode ser investimento para construir obras públicas, pontes, viadutos, etc. Pode ser inversões financeiras, né, que é saída de dinheiro para fazer alguma aplicação. Pode ser saída de dinheiro também para pagar a dívida, tá? É despesa de capital na linguagem orçamentária do setor público. Então, voltando aos conceitos, né, despesa corrente, então, aquilo que nós falamos, elas provocam a variação patrimonial quantitativa diminutiva. São as despesas operacionais que estão ligadas com a continuidade ou a manutenção do ente público, tais como pagamento de funcionários, encargos trabalhistas, serviço de limpeza, vigilância, telefonia, saneamento, energia elétrica, etc., Wi-Fi, né, internet. São as despesas que a gente conhece normalmente em contabilidade geral. E temos as despesas de capital, que são gastos para a formação dos bens de capital. Então, é saída de dinheiro para formar bem de capital, que são o quê? Bens de capital são tudo aquilo que forma o patrimônio do ente. Equipamentos, máquinas, veículos, ações, obras, construções. Então,
Essas são as saídas de caixa, que são chamadas de despesas orçamentárias. Agora vamos ao processo de pagamento da despesa orçamentária pública, viu? Que é um pouquinho complicadinha. Toda vez que a gente vai pagar, né, qualquer coisa, parece que todo mundo tem um escorpião no bolso, né? É difícil de pagar. Então, como ocorre aqui o processo do pagamento? Primeiro vai ter essas seguintes fases e nessa ordem, nessa sequência, viu? Porque senão não sai pagamento. Primeiro tem a figura do empenho. O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Isso está na Lei 4.320, tá? Então, isso é empenhar, é o ato que uma autoridade competente vai criar para o Estado uma obrigação, tá? Para um pagamento que é pendente ou não de implemento de condição. Contabilmente, essa fase não vai ter um efeito patrimonial, mas sim orçamentário, tá? Porque ainda não aconteceu nenhuma contratação de despesa, não houve isso, mas foi feito um empenho, que é feito através de documentação competente e tudo mais, tá? Então, esse item que vai ter de desembolso, ele vai para orçamento. Então, ele não é creditado uma conta de obrigação no patrimônio no momento do empenho. Tá? O empenho tem a função de comprometer a dotação utilizada de modo a garantir que o orçamento fixado não seja extrapolado em nenhum momento. Tá? Então, aquilo que foi orçado, na hora de executar o orçamento, não é só ir gastando as despesas de qualquer forma. Primeiro tem que fazer o empenho, porque é o jeito assim de comprometer essa dotação utilizada, tá? Não ultrapassar o que foi orçado. Então, o empenho faz esse controle porque é um processo burocrático em que tem que haver autorização, né? E uma vez autorizado o empenho, então, só neste momento que a unidade governamental vai poder contratar efetivamente aquilo que ele está querendo gastar. Então, a segunda fase é chamada de liquidação, mas também esse termo liquidação, que a gente entende por aí em finanças ou em contabilidade, tem um significado um pouco diferente. Aqui em contabilidade pública, esse termo liquidação é de uma fase em que se reconhece a existência da documentação comprobatória da transação e gera obrigação para com o fornecedor. Tá? Então, a liquidação é aquele momento em que se contratou o fornecedor e o fornecedor emite uma nota fiscal porque se realiza a compra, só nessa fase 2, tá? Então, a liquidação é do que? A liquidação do empenho, por isso que fala liquidação, tá? E, finalmente, na terceira fase, esse último item é o pagamento, é que quando realmente sai dinheiro do bolso para pagar o fornecedor. Então, a última fase pressupõe a entrega de numerário ao fornecedor com a geração da OBE, Ordem de Bancária Eletrônica. Tá? Seria um DOC, né, um TED, pagando o fornecedor finalmente. E aí, pode acontecer de ter restos a pagar, que são despesas empenhadas que não foram pagas até 31/12. E aí vai se distinguir a processada e as não processadas. As despesas processadas são as despesas em estágio de liquidação. Então, já houve o empenho da despesa e
já se contratou o fornecedor e está se negociando essa compra. As despesas não processadas são aquelas que foram empenhadas e ainda não está no estágio de liquidação, tá? Então, empenhou-se, por exemplo, uma compra de papel higiênico, mas ainda não se tem, o fornecedor ainda não se contratou a compra do papel higiênico, tá? Então, isso se chama restos a pagar e fica para o ano seguinte, tá? Então, como é que se ocorre a execução da despesa orçamentária? A receita orçamentária, ela é por regime de caixa, né? Por ocasião da arrecadação, conforme nós falamos. Já a despesa orçamentária, ela é executada por regime de competência. E até antes da competência mesmo, ela é super conservadora, porque na ocasião do empenho já se reconhece essa despesa orçamentária, tá? O empenho ainda não é ter feito a compra, né? A contratação do item, mas já é uma execução do orçamento só o fato de ter ocorrido o empenho. Bom, tem créditos adicionais, tá? Apesar de todos os orçamentos que são feitos, são autorizações de despesas não computadas ou que são insuficientemente dotadas na lei de orçamento, né? Às vezes ocorre a necessidade e se autoriza créditos adicionais. Existem os créditos adicionais suplementares, então, além de adicionais suplementar, ele é aprovado para aumentar o valor de dotação já existente e autorizada. Tem também créditos adicionais especiais, que não havia planejamento para sua realização. Crédito adicional extraordinário, utilizado quando se relaciona o gasto com a emergência em caso de despesas urgentes ou imprevistas. Ou seja, a gente tem o orçamento do ano, né, lei de orçamento anual, onde a despesa é fixada, não pode gastar mais do que aquilo, mas surgem situações em que precisa. Por isso existem essas figuras, né, de crédito adicional, crédito suplementar, a especial e a extraordinária. Então, esse episódio todo de coronavírus, claro, vai estar em alguma dessas situações de crédito adicionais, principalmente esse extraordinário, né? Que está previsto no orçamento que pode ocorrer, porque a gente nunca sabe do futuro, né? Então, não pode falar que não vai dar para salvar a vida das pessoas porque não está orçado, né? Vai ter que ter um crédito extraordinário. Então, vamos ao exemplo, que o exemplo sempre é o esclarecedor, deixa tudo claro em nossas cabeças. Suponhamos, então, que no início do ano, né, o orçamento que está orçado para as despesas com serviços de terceiros do ano é de 200 milhões. Esse fato repercutirá lançamento apenas no sistema orçamentário, porque isso aqui é o orçamento. Então, no lançamento no grupo orçamentário, débito de dotação inicial de 200 e crédito disponível no valor de 200, que é o crédito disponível para despesas com serviços de terceiros. Bom, aí no ano que está correndo, né, começa o ano, faz-se o empenho das despesas para essa rubrica de prestação de serviços de terceiros. Faz-se o empenho de 150. Tudo bem, 150, porque não vai ultrapassar aquilo que estava orçado. O empenho é realizado antes da emissão da nota fiscal, né? Então, a fase do empenho só afeta o sistema orçamentário. E vai se retirar crédito disponível a parcela do pagamento das despesas. Então, nós tínhamos 200 que foi orçado, vai se empenhar 150, né? E
vai sobrar 50 ainda disponíveis daquilo que foi orçado. Haverá o lançamento no sistema de controle também, né, para controlar esses empenhos. Então, no sistema orçamentário, débito de crédito disponível, valor de 150, crédito empenhado a liquidar no valor de 150. Lançamento de controle, que é o controle da disponibilidade por destinação de recursos de 150 e vai vir a informação de que é para o empenho, né, que está se controlando o valor do empenho. Então, tem 150 empenhados. E agora a fase patrimonial, que é quando se faz o lançamento de despesa propriamente dita. Então, a prestação de serviço de terceiros no valor de 150, finalmente é contratado o serviço, né, e se faz a liquidação nesse sistema do governo. O fornecedor vai emitir a nota fiscal e o Estado, né, o órgão governamental, vai liquidar essa despesa, registrando no sistema orçamentário a liquidação, né, dessa despesa que foi empenhada. Então, agora entra na fase de liquidação. E no sistema patrimonial, que é a contabilidade propriamente dita, é só neste momento em que se registra a despesa como variação patrimonial diminutiva. Em contrapartida, um passivo, obrigação com o fornecedor. Então, vamos aos lançamentos contábeis. Débito de natureza de informação orçamentária. Débito de crédito empenhado a liquidar. Crédito empenhado liquidado a pagar, tá? Então, aqui no orçamento, a gente vai passar de empenho para liquidação. No grupo patrimonial, nesse instante, vai ter o débito da despesa, serviços de terceiros, e o crédito do passivo fornecedores. E no controle, o grupo de controle vai ter débito de DDR, crédito de DDR, só mudando a informação de débito que estava empenhado para débito, para um crédito de empenho de despesa que foi para uma fase de liquidação. Aqui é quando ocorre o pagamento da despesa de serviço no valor de 150. Na parte do contábil orçamentário, vai se registrar esse pagamento. Crédito empenhado liquidado a pagar e credita ou crédito empenhado pago, tá? Então, aquela despesa que foi empenhada, passou pela fase da liquidação e finalmente passou para esta fase de pagamento. Na contabilidade, no grupo patrimonial, nós vamos debitar os fornecedores, dando baixa ao passivo e creditando o caixa ou equivalente de caixa. Natureza da informação, controle. Então, na parte do grupo de controle também nós vamos registrar que esse valor que estava comprometido para liquidação, por liquidação, foi utilizado, ou seja, foi pago, né? Tá, então, nós vamos ter lançamento nos 3 grupos neste momento em que ocorre o pagamento da despesa com prestação de serviço. Bom, aqui eu coloquei, então, em formato de razonete, né, T, o que ocorre nos 3 grupos. Isso aqui é para fins didáticos, tá, gente? Não é que vai acontecer assim em paralelo na vertical, não é isso, não é que eu estou comparando. O que acontece? Quando ocorre a dotação inicial, o orçamento,
a contabilização é só nesse grupo do orçamento, né? Então, debita dotação inicial 200 e credita crédito disponível. Tudo isso no grupo de orçamento. No grupo de patrimônio e de controle não vai acontecer nada, tá? Quando a despesa ela é empenhada não, empenhada, né? Ela foi empenhada em 150. Aí vai se tirar do orçamento, lançamento 2, tá? No lançamento 2 vai se tirar 150 que foi empenhado e vai baixar dos 200 que estavam orçados, né, para serem gastos, né, para orçamento de prestação de serviço. Então, quando ocorre a fase da liquidação, é que, de fato, vai se ter o fornecedor, né, contratou-se o prestador de serviço. Então, nessa fase de liquidação, lançamento 3, a gente baixa o que já tinha sido empenhado e vai se contabilizar crédito empenhado a pagar, liquidado a pagar. Então, debito, crédito empenhado a liquidar, 150, e credito o crédito empenhado liquidado a pagar. Nesse momento em que se contratou o fornecedor, nós vamos também ter lançamento no grupo patrimonial e também no grupo de controle, tá? Porque já tem o fornecedor, então eu tenho que reconhecer por competência, debitar a despesa em 150 e creditar o fornecedor em 150, ok? No lado das contas de controle vai ter a disponibilidade, o controlada, né? Vai debitar a conta corrente do lado ativo e creditar o lado passivo, DDR comprometida pelo empenho. Bom, aqui foi na fase do empenho ainda, porque a área de controle, ela lança também quando existe o empenho, vai controlando o empenho. Quando o fornecedor é contratado, faz-se a contabilização, né, de que o empenho virou liquidação, tá? E aqui do lado patrimonial, quando o fornecedor é pago, eu debito o fornecedor e credito o caixa, fazendo o pagamento. Ao mesmo tempo, aqui na área de controle, eu também vou tirar da parte de DDR que vai ser liquidado para o